Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, colapso americano, economia americana colapsando. Vamos entender essa notícia e qual o impacto disso, não só para o governo americano, mas para a geopolítica mundial? Vocês gostam de geopolítica? Querem entender os acontecimentos geopolíticos, econômicos, financeiros e tudo que estão relacionados direta e indiretamente para mim e para vocês? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, sem enrolação, hein? Vamos direto ao tema aqui, a notícia. Vou colocar a notícia para vocês aqui, tá? Não é uma notícia recente. Hoje, se a gente for avaliar, tá até um pouquinho pior, mas vamos lá. Só para deixar um lembrete aí, infelizmente, a Bloomberg, tá bom, pessoal? Notícia dela, vou deixar o link para vocês na descrição, no final da descrição, para cada um poder entrar e tirar todas as suas conclusões, tá bom? Vamos lá. Os Estados Unidos estão a caminho de um colapso fiscal. Um Congresso responsável faria da redução do déficit sua principal prioridade. Em vez disso, os republicanos discutem maneiras de tomar mais empréstimos. O que isso é relevante, pessoal? A gente tem que entender já nesse tópico o seguinte. Do vídeo anterior, eu falei no caso do Domo de Ouro, que o Trump quer levantar mais dinheiro, cerca ali de 175 bilhões de dólares, para poder fazer esse mega projeto antimísseis. Agora, e a economia colapsando. O déficit fiscal dos Estados Unidos, pessoal, está chegando num patamar tão gigantesco que dificilmente eles vão pagar essa dívida. Dificilmente. Vamos falar um pouco mais da notícia aqui. Vamos lá. Em meio a todas as manchetes estridentes que saem de Washington, aqui está uma notícia que está recebendo muito pouca atenção. Os Estados Unidos estão a caminho de um colapso fiscal. E olha que é uma mídia americana, pessoal que está falando, não é uma mídia brasileira, tá? Essa é uma mensagem inequívoca das projeções de longo prazo recém-atualizada do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos, a CBO, na sigla em inglês. A não ser que o Congresso mude de rumo, haverá um acerto de contas e ele será sombrio. Conforme detalhado pela própria CBO, os gastos com déficits estão mais fora do controle do que nunca. E olha que é um órgão do governo. Então, pessoal, o pessoal aqui às vezes comenta, você está falando, não sou eu que estou falando, é o órgão do governo. Isso é real, são dados do próprio governo americano. A notícia vai ficar aqui para vocês. Conforme detalhado pela CBO, os gastos com déficit estão mais fora do controle do que nunca. Ambos os partidos compartilham a culpa, o que é fato. Biden aumentou a dívida, o próprio governo Trump no primeiro mandato aumentou a dívida, Obama aumentou a dívida e todos os outros presidentes há décadas vêm aumentando a dívida. Todos eles são culpados, Partido Republicano quanto Democrata. Não adianta jogar tudo nas costas do Trump também. Ele está aumentando agora, sim, mas também veio de outros governos. Então a culpa não é só dele, é de todos, tá? Atualmente, o governo federal gasta 7 trilhões de dólares. Lembra? Ganha mais, se gasta menos, tá beleza. Agora, se você ganha menos e gasta mais, pessoal, uma hora a casa cai. Eles ganham, ó, governo federal gasta 7 trilhões de dólares. Arrecada, o ganho, apenas 5 trilhões em impostos anualmente. O déficit resultante é um pouco mais de 6% do produto interno bruto, do PIB. O número é perturbador, alto para uma economia em torno do pleno emprego.
ganha 5 trilhões de dólares no ano, o governo americano. Só que eles gastam 7. Mesmo com isso que o Musk quer fazer, porque vai gastar, vai reduzir o déficit, o gasto do governo federal em 1 trilhão, eu vou fazer isso. Até agora não conseguiu. Está reduzindo? Sim. Porém, pessoal, mesmo se conseguir, eles vão gastar em vez de 7, 6, mas continua ganhando 5. E pior, o primeiro trimestre do governo americano, do Donald Trump, ou seja, da economia americana, que aí nesse caso não dá para jogar no colo do Trump, porque ele pegou o mandato agora. Então, ainda vamos ver o que vai acontecer. No segundo trimestre já vai dar para ter melhores parâmetros. Mas neste primeiro, ainda é mais reflexo do governo anterior. Porém, a economia americana não cresceu. Ela teve uma retração. Ou seja, eles, em vez de crescer 0,1 que seja, eles diminuir o seu crescimento, ganharam menos do que deveria. Então, essa arrecadação de 5 trilhões, pessoal, provavelmente não vai chegar até o final do ano, vai ser menos, se continuar vindo esses dados que o próprio governo americano está passando. O CBO espera que o endividamento público permaneça nesse nível elevado ou superior por décadas, supondo que não haja recessões, ou seja, se o negócio não caia antes. A dívida pública aumentará para 100% do PIB ainda em 2025. Para 118 em 2032. Pessoal, isso é um colapso, isso é um caos. Isso olha, é muito preocupante. Vamos lá. Depois eu vou deixar aqui, vocês leiam total a notícia. A prorrogação total da lei aumentaria a dívida nacional em cerca de 5 trilhões na próxima década, e em 40 em 30 anos. A relação da dívida 30 anos subiria para mais de 200% do PIB. Aí eu falo para vocês, pessoal, isso é algo impagável. Não tem condições, porque a partir do momento que você ganha menos e gasta mais do que você ganha, isso não precisa ser matemático, não precisa ser economista, não precisa ser nada. É simples. Qualquer pessoa sabe, se ganha R$ 1 e gasta 2, a casa cai. Não vai ter de onde tirar. Isso é um saco sem fundo. Porque a partir do momento, até quando eles vão vender os seus títulos, ou seja, seus papéis de dívida, e os outros países vão realmente bancar essa dívida americana? Até quando? China já está pulando fora, vendendo os títulos em massa. Tanto é que eu deixei um vídeo, tem um vídeo disso falando. Japão, que é ainda o principal que detém a dívida americana, também está se desfazendo. E agora? Quem mais vai se desfazer dos papéis de dívida? Até quando os países vão bancar essa dívida americana? Porque quem compra os papéis de dívida americanos são as outras nações, são empresas, são governos, são pessoas. E eles manipulam esta máquina pública americana para quê? Para poder usar esse dinheiro na sua economia. Porém, se não tem quem invista nesses papéis de dívida, não compre esses títulos, vai ficar difícil. E a economia americana colapsando cada vez mais, com dados do próprio governo americano. Até onde eles vão ser financiados? Até onde o mundo vai financiar esta dívida? Porque se você detém a dívida, quem está financiando eles é você. Simples. Não tem outra palavra. É isso. Então, pessoal, nós estamos vendo o colapso americano cada dia mais. Por isso que dá para entender esse desespero do Donald Trump em cortar os gastos, e reduzir, e sair de tudo e todos os acordos. É isso que está acontecendo. Mas será que eles vão conseguir reverter? Pois na geopolítica tudo é possível. Porém, a situação está ficando cada vez mais difícil. Mas e você? Você acha que o governo Trump consegue reverter essa situação? Ou você acha que não? Que já houve o colapso e não tem como mais voltar atrás?
Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço!